Olá pessoal, tudo bem? Que a doce e santa paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Eu me chamo Daniel e é um prazer imenso ter você aqui comigo neste canal. Hoje, pessoal, é um vídeo um pouco diferente. Eu vou responder nesse vídeo a um comentário do Elivelton, que ele fez aí no vídeo que eu falei da pena para blasfêmia contra Deus, o Levítico 24, que fala sobre isso, Aí o Elivelton, ele fez essa pergunta que eu vou deixar ou aqui, em algum lugar desse vídeo, para vocês verem. Mas se vocês quiserem ver o comentário na íntegra, completo, é só vocês irem no vídeo que eu gravei sobre Levítico 24, a pena para blasfêmia contra Deus, tá bom? Já de antemão, Elivelton, cara, me desculpa, meu irmão, realmente eu demorei até para te responder, mas é porque eu tenho alguns compromissos aqui na minha vida pessoal e fica bem complicado, mas também eu estava pesquisando, para responder da melhor forma, para que não haja outras interpretações do que eu vou te falar aqui agora. Tá? Eu pesquisei a fundo, perguntei para várias pessoas também, para ter a real compreensão para eu te falar, porque o compromisso com a palavra de Deus, ele é sério, não é qualquer coisa que nós podemos dizer aqui, tá bom? Mas, sem enrolação, vamos lá. Em Levítico 24, o que é a blasfêmia contra Deus, afinal? Vamos abrir a Bíblia. Esse vídeo aqui vai ser sem corte nenhum, tá bom? Eu quero que os irmãos que vocês até peguem alguma Bíblia que tiver aí do lado de vocês, ou até mesmo no celular, pode acompanhar, tá? A Bíblia, tem vários sites de Bíblia que você pode acompanhar isso. Mas vamos lá no Levítico, capítulo 24, a partir do versículo 10. Vamos ler comigo, minha versão é a NVI, tá? A nova versão internacional. Mas a Bíblia que você tiver aí está servindo. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento, houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Esse último aqui que eu acabei de ler é o versículo 12, mas vamos pular para o versículo 23, para esse vídeo também não ficar longo demais, mas vocês podem ler, tá? No versículo 23, que é o último desse capítulo, diz o seguinte: Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, o que esse versículo, o que essa passagem, ela nos traz, tá, Elivelton? Isso aqui é diferente da pena para a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o que você comentou no vídeo. Essa blasfêmia contra Deus, ela, naquela época, a Bíblia não diz exatamente o que foi que ele fez, mas a gente tem três possíveis situações que podem ser que ele tenha feito isso, esse filho da israelita, para ele ter cometido esse pecado, esse grave pecado. Então, ou ele pronunciou o nome sagrado, que não podia ser dito, o nome de Deus, com as palavras de insulto, ele pronunciou de maneira insultando a Deus, ou ele pronunciou a maldição contra o israelita, de uma forma usando esse nome de Deus, que também é Yahweh, que até hoje os judeus não podem dizer essa palavra, por causa da lei que está em Êxodo, não pronunciar o nome de teu Deus em vão. Ou a terceira opção é simplesmente ele ter pronunciado o nome de Deus, falado o nome que nós hoje traduzindo, é Jeová, Javé, ele ter pronunciado isso. Então, são formas de blasfêmia contra Deus para a época. Tá? Lembrando que hoje é bem diferente, mas na época isso não poderia ser feito. E a punição que ele tomou, que foi séria, que ele foi apedrejado até a morte.
Mas, afinal, o que é a tal blasfêmia contra o Espírito Santo? O Espírito Santo, afinal, como que eu sei se eu blasfemei contra Deus e como que eu sei se eu blasfemei contra o Espírito Santo? Para responder essa pergunta, eu peço que os irmãos que estão com a Bíblia nas mãos, vamos lá para o Novo Testamento, tá? O Evangelho de Mateus, o seu capítulo 12. Eu disse que esse vídeo ia ser sem cortes e vai ser mesmo. Se fosse outro vídeo, já ia cortar aqui, mas eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Livro de Mateus, no seu capítulo 12. Mateus, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 12. Capítulo 12, versículo inicia no 30. Tá? Que aí até é uma referência do que o próprio Elivelton comentou, né? Que Elivelton comentou sobre o que foi falo pelos fariseus, né? A palavra dos fariseus que ele havia comentado, que era uma entonação de blasfêmia. Vamos entender primeiro o que é essa tal, o que os fariseus comentaram para que tenha essa preocupação do Elivelton. Vamos ver. Mateus capítulo 12, o seu versículo 30. Inicia no 30. Jesus dizendo, tá? Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, contra Jesus, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na que há de vir. Esse texto é um texto bem chamativo para quem realmente tem preocupação com as palavras e as leis que Deus ordenou para a gente. Mas vamos entender. Para a gente entender esse texto, a gente tem que analisar o contexto da história. Se a gente voltar um pouquinho a alguns versículos, nós entendemos o seguinte. O que aconteceu? Para quem Jesus falou isso? Vamos lá. O que é essas palavras dos fariseus? Está a partir do versículo 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será esse o filho de Davi? Mas, repare, quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Essa foi a palavra dos fariseus que o Elivelton comentou. Mas Jesus, né, em sua infinita sabedoria e conhecimento infinito, ele, nos versículos a seguir, ele comenta, estou parafraseando aqui, como é que um demônio expulsa outro demônio? Porque como é que Beuzebu pode expulsar contra Beuzebu? Não existe isso. O demônio não expulsa demônio. Entendeu? Senão ele está agindo contra ele mesmo. Né? Isso não pode acontecer. Segundo a palavra de Jesus, isso não pode acontecer. Tá? E aí, Jesus, continuando a falar, ele adverte os fariseus, falando que todo aquele que falar contra Jesus será perdoado. Falou contra o homem, será perdoado. Falou contra Deus, que é Jesus, será perdoado. Mas falou contra o Espírito Santo, aí o negócio fica sério. Não será perdoado. A palavra de Deus diz que não será perdoado. Não tem perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas afinal, enrolei e não disse o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, resumidamente, é uma situação em que a pessoa chega na vida que resiste tanto à voz de Deus que o Espírito Santo já não age mais, não fala mais no ouvido dela. Ele pode até falar, mas a pessoa resiste tanto que aquilo se torna vago, uma coisa sem valor, ignora o Espírito Santo de uma forma que
não tem mais como aquilo tocar mais no coração dela. A pessoa rejeita totalmente a Deus. E o único, a Bíblia também fala que o único que pode nos salvar, nos fazer nos arrepender dos nossos próprios pecados, é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa rejeita o Espírito Santo, ela está rejeitando a única oportunidade que ela tem de se arrepender e de se achegar a Deus, de ter comunhão com Deus. Então é o único pecado, literalmente, que afasta a pessoa de Deus para sempre. Porque a pessoa rejeita de uma vez que o coração dela está para sempre condenado. Ela se condena. A maioria dos pecados são a própria pessoa que se condena. Entendeu? E o pecado contra o Espírito Santo é a pessoa que se condena, porque ela rejeita, ela endurece o coração e Deus não consegue mais falar com elas. Conseguiu entender, Leveldo? Então essa é a real rejeição, a blasfêmia, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Mas, se você pode ficar tranquilo, né, eu vou te dar até uma boa notícia. Só pelo fato de você estar preocupado com você ter falado ou não, ou blasfemado ou não contra o Espírito Santo, já é um indício que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Isso por quê? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo de verdade não se arrepende, não se preocupa. Tá entendendo? É uma coisa que a pessoa tá convicta em ignorar o Espírito Santo. Já é costume, a pessoa fecha a porta de verdade. Não entra no coração da pessoa mesmo, a pessoa rejeita de fato. E só pelo fato de você estar preocupado e ter comentado no vídeo, já é um sinal que você não blasfemou. Mas, se você falou alguma coisa dos fariseus, igual os fariseus, né, falaram, você sentiu no coração que aquilo era de... você deve ter visto alguma coisa, né? Eu não sei, que você não comentou o que foi, mas você deve ter visto alguma coisa, um exemplo, né? Alguma cura, alguma libertação, alguém expulsando algum demônio, e você deve ter falado ou pensado, né, dentro de si que aquilo era uma coisa do demônio, né? Aquilo era uma coisa maligna, né? Mas se você pensou nisso e se arrependeu, né, verdadeiramente você se arrependeu, né, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Tá entendendo? Porque se você tivesse blasfemado, você não ia estar nem aí. Essa é a real. Tá bom? Então, o que eu recomendo que você faça? Tá? Se você tem algum líder seu, algum pastor, vai até o seu pastor, tá? E confessa, né? Querendo ou não, foi um pecado, tá? Não foi de blasfêmia, mas foi pecado. Então, vai até o seu pastor, né? E confessa, porque a palavra de Deus diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia, né? Então, para você alcançar misericórdia, vá até o seu pastor, ou vá até algum líder seu, algum pai na fé, alguém que você se sente confortável, confessa, né? E deixa o seu pecado, né? E a Bíblia também diz em João, tá? Capítulo 6, versículo 37, que todo aquele que o Pai enviar a mim, isso foi Jesus que disse, tá? Não é eu e não é qualquer livrinho, não, é a Bíblia. Diz que todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Tá bom? Então, se achegue a Deus, se achegue a Jesus, leia muito a palavra de Deus, tá? Ore bastante. E se você se arrependeu verdadeiramente, a própria Bíblia já fala que Jesus não lança nem você, nem a mim, nem ninguém que for a ele fora. Tá bom? Então, perdão aí, até não tenho o costume de gravar vídeos desse tamanho, né? Mas eu espero que você veja esse vídeo com carinho, tá bom? E que a paz do Senhor Jesus abençoe, né? Esteja contigo e com todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, tá? Se ficou mais alguma dúvida, todos vocês que estão assistindo, fiquem inteiramente à vontade aqui para comentar, para responder. Se você não concordou com alguma coisa, comenta também, tá bom? Fica aberto. Esse canal, ele é mais para postar vídeos lendo a palavra de Deus, com incentivo que vocês leiam a palavra de Deus.
mas isso não impede que vocês possam fazer perguntas sobre o vídeo, sobre o tema, sobre qualquer coisa, tá? Eu vou buscar as respostas com Deus e com os meus líderes também, tá? Para que tenham uma opinião consolidada, tá? Nada que eu for falar para vocês vai ser uma interpretação equivocada, tá? Porque eu não posso fazer isso, né? A palavra de Deus, ela tem que ser levada a sério, e eu levo muito ela a sério. Então, por mais que a gente tenha dúvidas, né? Por exemplo, igual a do Elivelton, o recomendado é que a gente venha para a Bíblia, igual nós acabamos de fazer aqui, e tire todas as dúvidas na palavra de Deus, tá bom? Então, novamente, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, Elivelton. Perdão aí pela demora para te responder. E que Deus abençoe a todos. Amém?